O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo ano litúrgico é o sagrado tríduo pascal, celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, com louvor celebrado este ano a 20 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal,
A Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Sagrada Quaresma, a 5 de março. A gloriosa ascensão do Senhor, a 1º de junho. A festa de Pentecostes, a 8 de junho. Corpus Christi, a 19 de junho. E o 1º domingo do Advento, a 30 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos. A Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, todos os anos, quando nós celebramos a solenidade da Epifania, que é a solenidade que estamos celebrando neste domingo, a Igreja faz este anúncio das festas, ou melhor dizendo, das datas das festas, das solenidades, dos principais eventos litúrgicos ao longo do ano. Desse modo, fica evidente que a encarnação do Filho de Deus, ou seja, a sua entrada no tempo, vem para santificar o tempo e dar ritmo a ele, de modo que também a nossa vida no tempo nos ajude na nossa santificação. Por isso, depois, antes de terminar a missa, que se quiserem podem fotografar essas festas, apesar de que muitas delas aparecem também no calendário civil, e assim a gente poderia já deixar marcado no nosso calendário para que a gente se prepare melhor para essas solenidades, festas, estas celebrações que dão ritmo à vida da igreja e também deveriam dar ritmo à vida individual de cada um de nós. Hoje nós celebramos, como eu acabei de mencionar, a Epifania do Senhor. A palavra Epifania, literalmente, a palavra grega, quer dizer manifestação. Na verdade, existem 3 grandes manifestações de Jesus. Manifestação da sua identidade pessoal e depois também não só da sua própria identidade, mas também manifestação da própria identidade divina, podemos dizer assim, né? E estas 3 grandes manifestações é esta da visita dos magos a Jesus, depois quando Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná e no seu batismo. Estas são as 3 grandes momentos de manifestação de Jesus. E a solenidade de hoje, de modo particular, tem alguma coisa a nos dizer que me parece que precisamos considerar com grande profundidade. Vocês me permitam, no início dessa homilia, talvez, ser um pouquinho assim, professor, né? Mas eu queria resgatar algumas informações que, apesar de vocês não vão gravar, assim, decorar essas informações, mas elas me parecem ser muito importantes para que a gente enquadre a mensagem teológica e espiritual deste texto. O texto diz que Jesus, tendo nascido Jesus em Belém das Judeias, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e foram diante do rei Herodes e perguntaram aonde estava o rei dos judeus, porque eles viram a sua estrela no Oriente e tinham vindo para adorá-lo.
Desde a antiguidade, mesmo os grandes santos padres da igreja, eles não se preocuparam tanto em se perguntar sobre, vamos dizer, não é sobre a veracidade do relato, mas não se preocupavam com os dados do ponto de vista astronômico, físico e etc. Né? Por quê? Porque a Sagrada Escritura ela está muito mais preocupada a nos ajudar a entender uma mensagem sobrenatural, espiritual. Né? E por isso, isto ficou um pouco assim deixado de lado, e sobretudo com o surgimento das chamadas ciências positivas, depois também com o desenvolvimento das ciências históricas, foi pouco a pouco sempre mais se consolidando a ideia de que aquilo que aparece na Sagrada Escritura não tem assim nenhuma relevância ou veracidade do ponto de vista físico, químico, biológico e etc. Né? Mas com o desenvolvimento também das ciências e o fato de ter muitos homens de fé que também eram cientistas, basta a gente pensar quantos Nobels da Paz eram católicos, né? Na verdade, grandes descobertas que nós temos no mundo atual foram feitas por padres católicos, boa parte delas, né? Então, com o desenvolvimento das ciências e uma vez que homens de ciências também eram homens de fé, eles se interessaram em fazer certas perguntas sobre a Sagrada Escritura. Eu não vou entrar aqui em todas, me interessa esta sobre os magos e a estrela, porque eu queria centrar a minha homilia nesses dois elementos hoje, né? Então, a primeira coisa é a pergunta a respeito de quem eram esses magos. Né? Então, se a gente estuda a história antiga, a gente vai ver que na região que é chamada Pérsia Antiga, que hoje seria mais ou menos onde está o Iraque, mais ou menos, né? Na Pérsia, havia um grande centro de estudos astronômicos, muito importantes. Na verdade, era um povo que se dedicava muito ao estudo dos astros, ao conhecimento. Eu não vou poder explicar tudo, mas isso era uma coisa muito importante. Por quê? Porque estudar os astros era uma possibilidade de conhecer, a partir deles, sinais da mudança dos elementos da natureza, que impactava diretamente em quando plantar, o que plantar, onde plantar. Né? Então não era um estudo esotérico, como às vezes a gente pensa. E por isso a ideia do mago aqui pode confundir, fica parecendo que é alguém que fazia magia, mas não é este o nome, né? Apesar de que existiam também magos no sentido de mágica e etc., mas estes magos aqui, sobretudo pelo contexto, faziam justamente parte deste grupo de pessoas que estudavam a astronomia, ou seja, estudavam o movimento dos astros. Né? E é muito interessante porque eles vêm também do Oriente, né? Ou seja, muito provavelmente dessa região da Pérsia, ou aquela região chamada também dos caldeus da Babilônia. Né? E por que estou mencionando isto? Porque no texto de Números 24, no versículo 17, aparece, na verdade, 22, no capítulo 22, 23 e 24 do livro de Números, aparece um homem chamado Balaão, né, que é uma espécie de vidente, e isto é muito importante. A origem era um pouco incerta, mas a tradição diz que provavelmente era um arameu. Né? Quem eram esses povos arameus? Eram povos que vinham desta mesma região, ou seja, dos persas, dos babilônios. Né? Interessante porque é o mesmo lugar de onde veio Abraão. Quando Josué reúne o povo em Siquém, na Assembleia, ele vai começar uma descrição dizendo: meu pai era um arameu errante, né? Ou seja, para se referir ao pai do povo de Israel, que era Abraão, e que tinha errado, no sentido de tinha feito um caminho até se estabelecer na terra de Canaã. Né? Então, é o mesmo lugar de onde veio Abraão, e o mesmo lugar de onde vieram esses magos. Né? E por que estou mencionando esse Balaão? Porque em Números 24, 17, este Balaão diz que um dia surgiria uma estrela em Judá. Né? Este é o texto de Números 24, 17. E depois, lá naquela região dos babilônios, vocês sabem que eles foram os primeiros assim a escrever certas coisas, ter uma escrita e colocar isso consignado em tábuas de terracota, em pedaços de terracota, ou seja, de vaso de argila. Né? E se descobriu lá na Babilônia escritos que falavam deste Balaão, ou seja, esta tradição que
surgiria em Judá, ou seja, na terra de Canaã, do povo de Israel, uma estrela, era conhecida também dos povos antigos. Quem participou da missa aqui do Natal, certamente se lembra que eu expliquei para vocês, né? Na verdade, não foi no Natal, foi antes, né? Na Sagrada Família, que havia uma expectativa do povo de Israel, mas não só do povo de Israel, havia uma expectativa de vários povos de uma intervenção divina que colocaria o mundo em ordem, né? Ou seja, que devolveria o mundo à ordem perdida por aquilo que o homem havia feito, né? Então, na verdade, a gente nota que aqueles magos que vieram para Jerusalém atrás do rei de Israel, na verdade, eram detentores de um conhecimento, seja religioso que um conhecimento científico, claro, segundo aquelas ciências da época, que os fazia não homens assim quaisquer, eram homens de estudo, de ciências, eram homens dotados de um conhecimento muito importante, né? E eles vieram seguindo uma estrela, né? Aqui é muito importante porque depois se perguntaram se essa estrela era ou não era verdadeira, se tinha ou não tinha havido realmente uma estrela, né? E acho que todo mundo já ouviu falar de Kepler, que foi também um astrólogo, né? Um astrônomo, melhor dizendo, né? Que viveu no século XVII, no início do século XVII. A gente estuda ele muito quando a gente estuda física, química, né? Então, este Kepler, em 1609, ele presenciou o mesmo fato naquele momento, que era a conjunção de dois planetas, Júpiter e Saturno, né? Quando ele era vivo. E ele refez os cálculos, porque é possível saber pelo movimento da translação dos astros, né? É possível saber quando teria se dado um outro evento como aquele. E a data recai justamente na época do nascimento de Jesus, na conjunção de Júpiter e Saturno. E depois foi descoberto na China também escritos que datam da mesma época do nascimento de Jesus a observação do mesmo fenômeno. E depois, estudiosos mais recentes, ou seja, hoje com os equipamentos que nós temos, confirmaram essa mesma afirmação. Que houve na época de Jesus, naqueles anos, a conjunção de dois planetas, Júpiter e Saturno. E esta conjunção, quem aqui já foi dado a ler os signos, né, sabe que tem lá os signos que, na verdade, são constelações, né? Então, a conjunção de Júpiter e Saturno se deu na constelação de Peixe, né? Por que eu estou dando todas essas informações? Porque Júpiter era o planeta que representava o deus protetor dos babilônios, dos persas. E Saturno era o astro que representava o deus protetor do povo de Israel. E a constelação de Peixe era considerada pelos antigos a constelação que representava o fim do mundo. Aqui é muito curioso, né? Porque depois, no início, os cristãos foram várias vezes identificados pelo símbolo do peixe, porque peixe em grego é ictios. Se a gente pegar o acróstico, é Jesus Christus Huios Theos Soter, entendeu? Ou seja, Jesus Cristo, Filho do Deus. Se a gente pega a palavra peixe, né? Por isso que em várias das catacumbas existe o símbolo do peixe, porque lembrava justamente a referência ao próprio Jesus Cristo, né? Então, aqueles homens que vieram do Oriente, muitíssimo provavelmente viram uma estrela, realmente, que na verdade era uma confluência de dois astros. E por isso que brilhou com muito mais vigor naquela época nos céus. E como as estrelas representavam os deuses que protegiam os povos, eles entenderam que o lugar que eles deveriam ir era para Jerusalém. Então, a gente pode dizer, num primeiro momento, movido pela sua inteligência, aqueles homens chegaram lá a Jerusalém, atrás do rei dos judeus, e foram para adorá-lo. E por que foram adorá-lo? Porque eu já expliquei que havia uma expectativa de uma intervenção divina que colocaria ordem na história da humanidade. Isso significa que, de algum modo, aquele que chegou era, de algum modo, representante de Deus, né? Então, eles vêm para adorar o rei nascido, né? E eles procuram primeiro a Herodes. Claro, Herodes era o rei romano daquela época, que estava ali, o governador romano, e era quem poderia dar as informações. E o Herodes, então, consulta os judeus, porque eles é que tinham as afirmações da Escritura, e, pois, eles dão informação que é em Belém. É interessante porque, na continuação do texto, diz que a estrela havia sumido
E eles ficaram muito felizes porque ela voltou a brilhar, né? Aqui eu não vou entrar tanto nas possíveis explicações, porque não me interessa aqui ficar falando tanto dessas coisas meio professorais, né? Mas é interessante porque a partir dali tem alguma coisa que vai para além do seu próprio conhecimento. Porque aqueles magos precisam ir agora a Belém da Judéia, não mais baseado no seu conhecimento, mas baseado naquilo que está dito na Sagrada Escritura. E há uma luz que brilha e que os guia, e que se apaga diante do menino Jesus, quando eles o encontram. E aqui é muito interessante a gente pensar, como é que eles encontraram o menino? Né? Imagina, eles chegaram lá a Belém, né, e tiveram que... Bom, nasceu aqui um menino. Quem é esse menino, entendeu? Então tem alguma coisa que os guiou, que era baseado na Escritura, mas uma luz que precisava conduzi-los até diante daquela luz que brilha mais ainda do que essa própria luz. Então, aqui a gente pode ver, neste paralelo que eu acabei de traçar, né, um caminho muito interessante que é o caminho da nossa inteligência, que depois precisa ser iluminada por uma outra luz para que a gente possa encontrar Jesus. E este caminho que o homem faz, que esses magos fizeram, conduziu eles a se ajoelharem diante de Cristo, ou seja, a adorá-lo. Né? Os presentes que os magos dão a Jesus, na verdade, são indicativos. Os santos padres sempre leram desse modo. Né? O ouro é dado ao rei, então o reconhecimento da realeza de Cristo, o incenso oferecido a Cristo que simboliza o ato de culto a Deus, e a mirra, que era um produto usado para embalsamar os corpos, que indicava então já um prenúncio da sua sepultura. Né? Então, esta atitude daqueles 3 magos que se ajoelham de Jesus, né, é uma atitude de reconhecimento da sua própria divindade, mas também de algum modo podemos dizer assim, este inclinar-se do homem diante do mistério, que é o próprio menino Jesus, ou que o menino Jesus traz. Né? Ou seja, esse grande mistério de Deus no nosso meio. Disso tudo, eu queria tirar algumas conclusões muito importantes para nós. Em primeiro lugar, e fica evidente, inclusive pela minha própria explicação, que a fé não dispensa a nossa inteligência. Na verdade, muitas pessoas gostam de achar que uma pessoa que tem fé é alguém que renunciou à sua capacidade de pensar. E, na verdade, não é isto. Eu não estou aqui interessado em provar assim, todas as afirmações da Sagrada Escritura como se fossem históricas, não é isso. Mas só para dizer assim que as informações que nos são dadas pela Escritura, que para nós é a fonte da nossa fé, muito cuidado assim, de logo a gente pensar que é tudo uma figura de linguagem, que é tudo puro simbolismo. Peraí, né? Peraí, não é bem assim. Né? E muito cuidado com um certo ceticismo que também se instaurou entre nós católicos. Assim, é muito curioso porque a gente foi educado num tempo em que a gente olha para as informações da fé com uma certa desconfiança. E a gente só aceita aquelas afirmações de fé quase sempre se elas têm prova científica. Existe um autor, um padre, que viveu durante muito tempo, acho que na República Tcheca, e que viveu durante o comunismo, que se chama Tomáš Halík. Não é que eu concordo com tudo que ele está dizendo, mas ele tem um livro muito interessante, que se chama Noite do Confessor, em que ele trata desta questão do diálogo da fé, e por isso da igreja, com o mundo da ciência. Né? É interessante porque nós começamos a achar que o fato de termos fé é um negócio assim meio tipo segunda categoria, e se torna uma coisa boa se tem alguma prova. Então a gente vai falando das coisas na igreja, tem a prova científica disso. Entendeu? Não, peraí, não precisa disso não, entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e achar que só vale para nós aquilo que é comprovado cientificamente, porque se instaurou esse ceticismo no nosso meio, que veio, infelizmente, através das escolas, da educação, dos livros, dos filmes e etc. Né? Por exemplo, nós celebramos no Natal, estamos celebrando ainda, porque estamos no tempo do Natal. E às vezes a gente não percebe disso, mas quem, por exemplo, viu Dr. House, aquela série, ficou muito famosa, tem uma das séries que é uma crítica frontal à concepção virginal de Maria. Tem um episódio dessa série, né, que ficou muito sutil, porque ele recebe uma paciente que diz que tinha engravidado sem ter tido uma relação com o homem. Né?
E aí na boca do Dr. House ficou toda uma sátira, toda uma crítica irônica com relação a isso. Você acha que eles estão mirando com quem que vocês acham que eles estão mirando? Eu já falei isso para vocês, nós cristãos católicos até podemos esquecer de Jesus Cristo, mas o diabo não esquece. E ele trabalha constantemente contra Jesus. A maçãzinha mordida em certos produtos não tem nada de estranho. Entendeu? Então, a gente fica achando que precisa ser tudo provado, né? Mas a conversa de hoje mostra que, opa, pera lá, esse ceticismo instaurado, ou essa desconfiança em relação à fé, a gente deveria revê-la. E também uma outra coisa muito interessante, nós não só não negamos a nossa inteligência, como é preciso ter inteligência para crer. Na verdade, a razão é uma luz. A outra luz que ilumina esta é a luz que vem da fé. E por isso o ato de crer não só não tira a nossa inteligência, mas exige da nossa inteligência um assentimento. Só que aí, isso é muito importante, é um assentimento a um mistério muito maior do que a nossa inteligência é capaz de compreender. Ou seja, a nossa inteligência chega com a sua luz até um determinado momento. E depois ela entra numa espécie de escuridão. E precisa de uma luz que a ilumina mais ainda, que é a fé, que vem justamente da palavra de Deus, como foi para aqueles magos. E através de uma e outra luz, o homem vai deixando-se guiar justamente para conduzir ao mistério de Jesus Cristo. Isso é uma outra coisa muito interessante. Como todos os homens que sinceramente procuraram com a sua inteligência desvendar certos mistérios, procuraram um sentido sério da vida, né? Se empenharam assim para não achar banal assim de uma maneira muito simples o fato das coisas que são relacionadas a Deus, ou a fé, ou a religião, né? Se não todos, mas quase todos um dia chegaram ao reconhecimento da existência de Deus, da fé, ou muitas vezes mesmo a Jesus Cristo, né? Estava comentando ontem com uma família de amigos, né? Que eu acabei de ler um livro que estou pensando se indico ou não para vocês, então só escutem que eu li, né? Que se chama Uma Confissão, de Tolstói, que é aquele autor russo muito famoso. Ele costuma escrever muita novela, romance, mas nesse caso ele escreveu uma espécie de biografia pessoal, porque chegou um momento da sua vida que viveu um grande drama e queria suicidar-se, né? Mas se acovardou diante da situação. Bom, eu preciso encontrar uma resposta para esta vida. E se empenhou com sinceridade, ouvindo um, ouvindo o outro, conversando, participando de palestras, lendo livro, fazendo pesquisas, e um dia chegou a dizer, né? O sentido dessa vida só pode ser dado por quem tem fé. Então, aqui, só para dizer que há um empenho também da nossa inteligência para nos conduzir à fé. Só que a nossa inteligência, não é capaz de entender tudo. Precisamos de uma fé, de a luz de uma fé. E mesmo com a luz da fé, nós não somos capazes de entender tudo, porque Deus, mesmo com a luz da fé, é muito mais do que nós somos capazes de entender. Eu comentei com vocês que ganhei já 3 vezes o diário da Santa Faustina. Na terceira vez, falei, não, acho que eu tenho que ler esse diário. Pus lá na capela da casa paroquial e estou lendo como leitura espiritual, né? E ela, de fato, assim, fez um progresso enorme na vida interior, de união com Deus. E ela vai descrevendo as suas experiências e Jesus vai falando para ela, isso é absolutamente nada do que eu sou. Você pode passar a toda a eternidade me conhecendo, que ainda faltaria algo a conhecer. Isso significa que a única atitude de quem tem inteligência e de quem tem fé, de algum modo, é sempre parar e ajoelhar-se diante do mistério, que para nós é o mistério do Filho de Deus. Basta a gente pensar, gente, vai ali diante do presépio e olha para aquela representação de Jesus. Pensem, Deus que se fez uma criança, né? O que nós podemos dizer sobre isso? Quase nada. Podemos nos ajoelhar e adorar. Numa atitude de muita humildade, de muito respeito diante de um mistério que é muito maior do que nós somos capazes de explicar. Imagina se os homens não são capazes de explicar nem um buraco negro, vão ser capazes de explicar a Deus? Entendeu? Imagina se com a nossa inteligência nós não sabemos um monte de coisas sobre uma doença. Qual é o nosso orgulho intelectual?
Por isso eu queria terminar essa homilia dando 2 indicações assim muito práticas para a nossa vida. E que eu noto que, em partes, uma e outra são bastante negligenciadas. Às vezes, umas mais por um grupo, outra mais pelo outro grupo, né? Em primeiro lugar, a nossa fé exige de nós um trabalho intelectual. Precisamos ler, estudar, pensar, estudar, preparar as questões da nossa vida, ter conhecimento sobre a fé. Às vezes as pessoas de fato têm dúvidas. Bom, ter dúvida não é um problema. O problema é não resolvê-las. E a gente sempre diz assim, como estou certo. Se a gente tem uma dúvida, a gente tem que ir atrás da resposta do ser verdade, ao menos assim satisfatoriamente. Isso, para nós, precisamos ler, estudar, participar de palestras, de cursos, enfrentar as perguntas, que é uma coisa muito simples. E sobre isso, cada vez menos eu noto que as pessoas estão interessadas realmente. Elas preferem a dúvida do que a resposta, porque a dúvida é mais forte e a resposta mais trabalhosa. Então, comecem a se dedicar muito à leitura, ao estudo, ao conhecimento, porque isso tem valor. Mas isso não é a coisa mais importante nem a única. Isso tem que entrar no segundo aspecto importante, que é o da fé, que está ligado diretamente à nossa vida e da nossa oração. Ou seja, dedicar tempo de um lado a conhecer de outro, a essa prática. Não sei se é a melhor palavra se essa, mas essa atitude de união com Deus, de oração, de contemplação, de dedicação para os mistérios de Deus, que vai sendo pouco a pouco iluminado pela luz da fé, e pouco a pouco a gente pode penetrar mais profundamente esse mistério. E isso é uma outra coisa que eu noto assim, nós somos muito, a gente precisa muito de agir. Assim, a gente precisa lembrar, Deus se revela a quem procura. A nossa procura de Deus não é teoria, uma teoria da nossa vida. Eu quero conhecer de que modo eu quero conhecer. Eu dou tempo da oração, eu dou tempo da aplicação. E através disso, a gente vai se unindo mais profundamente o Senhor. Não a gente fica com isso aí, só nós vamos usar para que o Senhor vai ser aquela pessoa que a nós. Por isso eu queria incentivar. Façam isso, uma coisa bastante simples. Né? Tenham sempre a capacidade de algum livro. Mesmo que você demore 20 anos para ler, mas vai ler. Leia uma coisa, leia uma coisa, leia outra. Vai, assim, utilizando da inteligência que Deus deu, que é importante para a fé. E depois, eu tenho falado isso, eu falei isso lá na virada do ano, né? Dedicar tempo para a nossa, para rezar, para entrar nessa relação com o Senhor. Desse modo, a gente limpa os mares. E para nós, a Epifania não é só uma celebração que a gente faz na memória dela, mas quando é o modo da nossa própria experiência. Louvado seja o nosso Deus.